Salmo 111. Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, lembra-se-á sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes todo o sempre, são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou ao seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Amém, 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 Senhor. Êxodo 26. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, em pano azul e púrpura e carmesim. Com querubins as fará de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade, na juntura, assim também farás na ponta da extremidade de outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina e outras 50 laçadas fará na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntará com estes colchetes as cortinas, uma com a outra. E será um tabernáculo. Fará também cortinas de pelos de cabras por tendas sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 dessas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si, e dobrarás a 6ª cortina diante da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade da juntura, e outras 50 laçadas na borda de outra cortina, na 50 juntura. Farás também 50 colchetes de cobre e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntará a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo. E um côvado de um lado a outro, e outro côvado de outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda. Penderá de sobejo aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para cumpri-lo. Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho e outra coberta de pelos de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim,
que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 coiceiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim fará com todas as tábuas do tabernáculo. E fará as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia, ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente fará 6 tábuas. Fará também 2 tábuas para cantos de tabernáculo de ambos os lados. E por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão, numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata. 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua, 2 bases debaixo de outra tábua. Fará também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 barras para as tábuas de outro lado do tabernáculo. Como também 5 barras para tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras. Também as barras cobrirá de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido com querubins de obra-prima se fará. E porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterá a arca do testemunho ali, dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho, no lugar santíssimo, e a mesa porá fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul e púrpura, carmesim e linho fino, torcido de uma obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e a cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e fará-lhes fundição 5 bases de cobre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Abençoa, Pai, o nosso dia. Abençoa. Esteja conosco a todo tempo, Senhor. Esteja conosco a todo tempo, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Amém, 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 Senhor.